então um que foi salvo foi trabalhar para o rei. E o rei, ele começou a ter um sonho, só que ele não tinha o discernimento acerca do sonho. Ele buscou os magos da região, buscou os feiticeiros da região, e ninguém revelava aquele sonho para ele. Até que um dia, a pessoa que estava presa, o copeiro, salvo engano, que estava preso com José, falou: olha José, olha rei, lá na cadeia tem um homem que foi assim, 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 tudo que ele falou deu certo, por isso que eu estou aqui. Manda chamar José do Egito. José do Egito vai lá e decifra o sonho de Faraó. Faraó olha para José do Egito e fala, sentiu paz com aquela revelação, e aí fala: como que eu vou colocar uma pessoa para dirigir todo o meu reinado, o meu império, sem esse conhecimento, sem esse discernimento? O faraó então pega e fala: não, vai ser José do Egito. Então a promessa que Deus tinha para a vida de José do Egito havia sido cumprida. Diga graças a Deus. Você chegou até aqui agora. Então nesse período de vida de José, esquece o fracasso. Nós estamos falando de um governador de Faraó, de um homem próspero, de um homem inteligente, de um homem que vai se tornar pai. Amém, irmão? Mas, irmãos, ele precisava de uma cura. Ele precisava de um milagre ainda, mesmo sendo um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém, irmão? Nós vamos falar sobre curando as feridas da alma. Diga graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo de número 50 até o 52. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Abra ela aí, por favor. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe aqui. Gênesis 41, versículo 50 até o 52. Gênesis 41, versículo 50. Deixa eu ler aqui que vai ficar mais rápido. Olha o que diz a palavra. Presta atenção. Eu já te contei o contexto todinho de quem era José. José agora é o governador. José agora é um homem próximo, um homem realizado. José vai se tornar pai. Diga graças a Deus. O que nós vamos ler é o que a palavra fala. Gênesis 41, versículo 50. Você que está na sua casa, acompanha aí, marca na Bíblia, que isso aqui faz todo sentido na nossa vida. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Qual que era o nome? Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José escolhe o nome do filho de Manassés, porque o significado de Manassés é esse. José quer esquecer o seu passado. Então, se José é o governador, lembra que ele precisa de uma cura agora. Eu estou falando que ele é um homem que resolveu todas as suas áreas, mas lá quando Deus foi dar o filho para ele, ele já começa a mencionar: olha, do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Diga graças a Deus. Quando que Deus deu então? Antes do período de fome. Deus está constituindo a família de José, versículo de número 52. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém, querido? A primeira coisa, pode sentar você que se levantou, que nós vamos entender, é que José, ele foi um homem abençoado. Nós não temos nem o que falar, nem o que questionar. Mas José também foi um homem como eu e você. Nós sentimos dores, nós sentimos aflições, nós sentimos angústia, nós sentimos pressões, nós sentimos dores, não é verdade, irmão? Nós sentimos medo em algum momento, não é isso que acontece na nossa vida? E José não foi diferente. José também, por mais que ele foi um homem abençoado, ele passou por uma família que emocionalmente aquela família era uma família doente. Por que doente?
Porque ele era doente emocionalmente. Porque quando José contou o sonho para seus irmãos, eles não estavam preparados para aceitar que José seria melhor do que eles. E naquele problema emocional que eles tinham, as reações daquele povo foram reações que nós identificamos no nosso dia a dia. Quantas pessoas, irmãos, que te contam algo, te contam um sonho, te contam um projeto, ao invés de você sentir bem, ao invés de você orar e agradecer pela vida da pessoa, você quer questionar a bênção que Deus deu para a pessoa. Quantas das vezes, irmão, que o seu irmão dentro de casa, dentro da nossa família, talvez está brilhando mais do que você, mas nós não queremos aceitar o desenvolvimento daquela pessoa. Por isso que hoje nós, irmão, vamos buscar essa cura para a nossa vida. José, irmão, em seus momentos mais dolorosos, em seus momentos mais difíceis, amém? Ele foi levado a levantar a cortina para mostrar como as feridas da alma que surgiu na vida dele. Deus está dando 2 filhos para ele está arrumando nome, ele está voltando lá no passado. Um vai chamar Efraim porque eu sofri, essa terra aqui que eu estou morando foi a terra da minha aflição. E muitas das vezes, querido, nós estamos perdendo o foco da nossa vida, porque as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Diga aleluia. Os dramas e os conflitos que José passou na sua vida permite uma identificação com o conflito que nós temos no dia de hoje. José foi traído, José foi espancado, José foi vendido como escravo. E no nosso dia a dia também, muitas das vezes, nós somos traídos por um amigo. Casal tem traição entre homem e mulher. Não é verdade, irmão? Quantas pessoas que estão vivendo uma vida que não é a vida que a pessoa sonhou. Pessoas que estão vivendo uma forma que não é aquela que ela sonhou. Mas quem sabe por causa dos traumas que você veio trazendo, que você veio deixando e você não se preocupou. Nós vamos trabalhar isso hoje, porque tem alguns sinais que você precisa aprender e tirar do seu coração para você receber a bênção de Deus. A pessoa fica presa lá no passado. Então José, por mais que Deus havia dado uma bênção para ele, Deus teve que vir trabalhar no coração dele, trabalhar na cura interior. Pega as características: José próspero, José abençoado, José tendo filho, José tendo dinheiro, José tendo fama, mas José precisava de uma cura. Assim também, querido, é a nossa vida. Amém? Diga, quem está entendendo? Faz sim para o pastor Daniel. Diga aleluia. O coração de José era o próprio retrato do fracasso da sua família. A família de José estava fracassada. Fracassada porque os irmãos chegam para o pai e falam que eles tinham perdido um filho. O pai não pôde fazer um luto pelo próprio filho, porque o pai acreditava que José estava morto. Mas o pai não sabia que foi o irmão de José que bateu e vendeu ele como escravo. Uma família dessa, emocionalmente, é uma família fracassada, porque a mentira não provém de Deus. E aquela família, irmãos, ela está vivendo, eles estão comendo junto, eles estão bebendo junto, eles estão comemorando aniversário um do outro, mas ninguém está contando para o pai o que de fato aconteceu com José. Então aquela família, quando você olha para José do Egito, a identificação, o retrato dele era como o fracasso da sua própria família. Amém, querido? Mas
Deus vai tratar com a vida de José de uma forma especial. Diga aleluia. Deus vai tratar a ferida da alma de José. E também nessa noite eu creio que Deus vai tratar a ferida da nossa alma. Diga aleluia. Deus foi lá no íntimo de José para trabalhar na vida dele. José já era bem sucedido, José não precisava de mais nada. Toda a logística de Faraó, toda a estratégia de Faraó, do reinado de Faraó, Deus deu na mão de José. Então José não precisava absolutamente de mais nada. José era bem sucedido em tudo que fazia. Se ele colocasse a mão aqui, multiplicava, prosperava. José, irmão, era um homem temente a Deus. José era um homem cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, irmão. José era cheio do Espírito Santo, ele era um homem temente a Deus. Mas a alma dele estava ferida. E nós vamos agora entender como que a alma dele estava ferida. E eu quero que você entenda também que hoje nós temos o primeiro sinal de uma alma ferida. O primeiro sinal de uma alma ferida é o aborto da família no coração. Fala assim: o primeiro sinal de uma alma ferida é o aborto da família no coração. Gênesis 41, versículo 51, não precisa abrir. Quando José recebeu seu filho, qual o nome que ele colocou? Manassés. O que significava? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. José usou o nome do filho para abortar a sua família. José não queria lembrar mais do seu passado. José, irmãos, o nome Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Aquele que faz esquecer. Ele pega o seu garoto no colo. Imagina um pai. Um pai fica lá esperando, né? A esposa está grávida, ele fica sonhando, ele conversa na barriga da esposa, o filho nasce. José pega o seu filho no colo, e na hora do nome ele vai falar: esse aqui vai chamar Manassés, porque significa esquecer. Eu quero esquecer do meu sofrimento e da casa dos meus pais. Olha o quanto que isso é forte, irmão. Olha o quanto que essa palavra, esse nome, nós vamos trazer ele agora para a espiritualidade. Ele vai pegar o nome do filho e vai espiritualizar o problema, porque ele sofreu. Lembra da cisterna? Ele estava lá. Nós não sabemos se quando ele ia dormir, tchãozinho, ele lembrava das pancadas que os seus irmãos deram. Nós paramos para ministrar e lembramos das riquezas, da prosperidade, mas da alma nós não enxergamos. Nós não sabemos se quando ele ia fechar os olhos na cama dele, ele lembrava ele lá no fundo da cisterna. Nós não sabemos se lá na casa de Potifar, qual foi o sentimento de ingratidão que ele sentiu no coração dele. Então por isso que Deus, irmão, vai começar a trabalhar na vida de José de uma forma especial. José, irmão, mesmo depois de ser um vencedor, ele estava ferido. E assim também, queridos, é a nossa vida. Muitas das vezes nós tomamos tombos, nós falhamos, nós erramos, e nós ficamos ali feridos. Mas talvez ele não dava conta disso, ele ficava assim, matutando, pensando, porque ele tinha tudo. Se quisesse comer alguma coisa, ele comia. Se quisesse vestir alguma coisa, ia vestir. Mas o que nós queremos olhar hoje é para dentro do nosso coração. Amém? Para muitos,
Ele era um homem ideal, um mega homem de Deus, um homem multiplicador, um homem abençoado, um homem que aonde coloca a mão era abençoado. Mas talvez dentro do seu coração ninguém sabia o que ele estava passando. Talvez dentro do coração dele ninguém sabia o que estava machucando na sua vida. Mas eu olho para José, eu vejo um homem abençoado, um homem bem apresentado, um homem que fala bem, um homem que sorri, um homem que veste bem, um homem inteligente. Mas dentro da alma dele, ele estava triste. Mas ele estava triste por quê? Por causa do seu passado. A tristeza de José era por causa do passado dele. Mesmo que ele recebeu todas as bênçãos, mas tudo que ele havia passado está vivo no coração dele, está vivo na alma dele, está enterrado dentro da sua alma. Todo o sofrimento daquele homem estava ali, dentro daquele coração. Um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que era abençoado. Talvez você está aqui hoje, você fala: pastor, eu estou bem. Olha para dentro de você. Talvez você pense: pastor, não, eu estou tranquilo. Olha para dentro de você. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui, ou que está assistindo esse culto, não tem as qualidades que José do Egito tinha. Não tem o dom que ele tinha. Porque a própria palavra de Deus fala que aonde ele colocava a mão, dava certo. Mas esse homem ainda, Deus ia trabalhar no coração dele, lá na alma dele. Diga graças a Deus. José, através dos nomes dos seus filhos, levando para a espiritualidade, ele estava abortando a sua família do seu coração. Eu não queria mais lembrar da onde ele nasceu, porque a tristeza ficou com ele. Eu não queria lembrar mais da sua casa, se ele tinha um quarto, se ele dormia no chão, se ele tinha roupa. Quando ele escolhe os nomes do filho, ele quer rebater lá no passado dele. O segundo sinal de uma alma ferida é o uso de máscara. Fala com o pastor Daniel. O segundo sinal, fala mais forte, fala: o segundo sinal de uma alma ferida é o uso de máscara. Olha para o irmão, fala: irmão, você está usando máscara? O sonho de José, a interpretação que Deus havia dado, o sonho de Faraó, a interpretação que Deus havia dado para ele, 7 anos, aquele povo ia viver um período de bonança, de bênção. O povo ia comer, ia ser abençoado, vacas gordas. 7 anos depois era o período de fome, de seca, vacas magras, de miséria. Por isso que ele deu a estratégia: nós não vamos comer tudo de uma vez, nós vamos estocar. E ninguém sabe disso, mas Faraó sabia, porque Deus havia dado essa visão para José. Nós vamos estocar, depois ninguém vai ter, mas nós vamos ter, e nós vamos vender. Foi o período que o povo de Faraó mais conquistou, porque o povo não tinha o que comer, trocava sua casa, trocava seus animais, tudo por causa da alimentação. E então, querido, Gênesis 42, versículo 7. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 42, versículo 7. Nós vamos dividir isso aqui. Presta atenção no texto. Presta atenção. Gênesis 42, versículo 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Amém? Para aqui, por favor. Deixa aqui, ponto e vírgula. Olha aqui para o pastor Daniel. José era o governador, amém, irmão? José era o manda-chuva, era o que mandava, era o que coordenava. Os seus irmãos estão sentindo fome, porque lembra da visão que Deus havia dado? Agora é o período de fome. Se eu estou com fome, eu tenho que correr para comer, porque se eu não comer eu vou morrer.
Amém, irmão? Então agora os irmãos de José, aqueles que bateram em José, aqueles que venderam ele como escravo, vão até José, sem saber que ele era José. Vai até o Egito, amém, irmão? Para buscar o que? Suprimento. Porque um foi falando, ó, tá tendo só em tal lugar a comida, vocês têm que ir lá. Continua o texto. Porém, e José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Que agora? Pode se sentar, você que se levantou. José, ele estava ali fazendo a entrega. Do outro lado, quem vem? Os irmãos dele. A Bíblia fala que José conheceu os irmãos. Ele lembrou dos irmãos. Nós estamos falando de um período de 13 anos depois que tudo havia acontecido. Amém, irmão? A vida de José mudou de 13 anos. Aí os irmãos estão indo lá para buscar o quê? Alimento, comida, negociar. Irmãos, toda alma ferida não se deixa revelar. Quando José viu eles, José não falou absolutamente nada. Observou eles, lembrou da afeição deles. E assim também é a vida da pessoa. Quando ela está com a alma ferida, ela usa uma máscara. Ela finge que não está nem vendo, que não conhece. A pessoa não deixa revelar que está passando por problema. É uma alma muito bem maquiada. Você olha para a pessoa, parece que ela está bem. Ela sorri, ela conversa, ela é didática, mas dentro dela, só ela sabe o que está acontecendo. É uma alma muito bem vestida. Amém, irmão? Tem pessoas que você olha e fala, não, aquela pessoa está tão bem, né? Tudo na vida da pessoa está dando certo. Mas é uma alma que está mascarada. É uma vida que está sofrendo, mas ela vive de máscara. Talvez, irmão, você está sofrendo, mas você não quer que ninguém veja o seu sofrimento. Talvez você fala que tem uma família abençoada, mas dentro de você, você sabe que a sua família precisa mudar. Talvez você olha para dentro de você, as pessoas não enxergam que você está frustrado financeiramente, que você está frustrado profissionalmente, mas você não deixa isso transparecer. José, irmão, ao ver, ficou tranquilo, fez de conta que não era com ele. Amém, querido? Está entendendo? Você está entrando na visão, irmão? Sim ou não? E isso, irmão, se está acontecendo na sua vida, é um sinal que a sua alma está ferida. Você está precisando de ajuda. Você precisa de ajuda. Pastor, ninguém sabe o que eu passo, mas Deus sabe. Porque Deus sabia o que estava passando com José. E Deus foi trabalhar na vida de José. Talvez as pessoas pensem que você está bem, que você alimentou, que você está vestindo bem. Talvez isso, irmão, as pessoas falam, nossa, o fulano é tão bom, o fulano é tão agradável. Mas quando você desliga as luzes do seu quarto para dormir, ô meu irmão, só você e Deus sabe o sofrimento que você está passando. Se você está passando por isso, significa dizer que a sua alma está ferida. Mas a pessoa, ela não permite se tratar. José não queria, estava tudo certo, estava tudo bem. Mas Deus vai tratar com ele. Porque é Deus que conhece a nossa vida, amém, irmão? Tem pessoas que escondem a sua vida atrás de cargo, atrás de ministério, atrás, irmãos, de áreas espirituais. Não, eu sou bom, eu sou um bom diácono, sou um bom obreiro, sou um bom pastor, mas dentro de si mesmo, ele está ferido, ele está doente, ele está sangrando por dentro, ele precisa de ajuda. Quantas mães, irmão, que está sangrando por dentro, por desgosto, por tristeza, mas você vai conversar com a pessoa está feliz,
pessoa está alegre, a pessoa está contente, você não entende. Você fala, gente, eu falo que a pessoa está tão bem, mas só você e Deus sabe aonde que você tem que ser curado. Diga aleluia, diga graças a Deus. Muitas vezes alguém tem uma espiritualidade excessiva, está tão preocupado em revelar os mistérios de Deus para outra pessoa. Olha, eu quero orar para você, vamos tirar um tempo de oração com você, mas você precisa da ajuda de Deus. Você quer ajudar tantas pessoas e está esquecendo de ajudar você mesmo. Você quer correr atrás das pessoas, atrás do filho. Eu tenho que ajudar meu filho, eu tenho que ajudar minha filha, eu tenho que ajudar fulano. Irmão, é você que precisa de ajuda. Irmão, você precisa da ajuda de Deus nessa noite. Aí eu vou fazer sacrifício pelo meu filho, eu vou fazer sacrifício pelo meu casamento, eu vou fazer sacrifício pela minha esposa. E quando que você vai fazer o sacrifício por você? Quanto que você vai fazer o sacrifício por você, irmão? Na verdade, a sua vida deveria ser revelada. Mas é o meu neto que eu amo, eu só tenho ele. Mas a sua vida tem que ser revelada. A sua história tem que ser modificada. Diga graças a Deus. Nós precisamos revelar quem somos de verdade. Vamos continuar lendo o texto. Amém, irmão? E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Eu não quero nada com aquele povo. Eu não quero nada com os meus irmãos, porque eles me bateram, eles me humilharam, eles me tiraram do meu pai, eles me tiraram da minha casa. Eu fui vendido como escravo, eu tive que trabalhar, eu fui preso por causa dos meus irmãos. Quando José olha para eles, José fala, eu não quero contato com esse povo. Quantos de nós estamos dessa forma, irmãos? Eu não quero contato com fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de Ciclano, porque a nossa alma tem que ser curada, a nossa vida tem que ser curada. Diga graças a Deus. Nós temos que tirar a máscara do nosso rosto. O terceiro sinal de uma alma ferida, assim, terceiro sinal de uma alma ferida, a reação agressiva. Está no texto. E falou-lhe asperamente, bravo, nervoso, como governador. Quem são vocês? Sem alegria no rosto, como um comandante, como um líder, não como um irmão. Amém, irmão? De onde vocês vêm? Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José não viu seus irmãos há muitos anos. Entretanto, a sua reação diante deles foi uma reação agressiva. Não teve saudade, não teve lágrimas, não teve dor, amém, irmãos? Nem saudade, mas um coração cheio de amargura e de vingança. Meus irmãos chegou, deixa eu abraçar eles, nada disso. Postura, nem conheço. Oportunidade para falar, quem são vocês? Da onde que vocês vêm? Nós viemos aqui para buscar comida. Sem sentimento, sem saudade, mas o coração cheio de vingança, porque ali estavam os irmãos
que havia destruído a vida de um homem. Ali ele lembrou do couro que ele levou, da humilhação que ele passou, da prisão que ele passou. O coração de José estava cheio de amargura e desejo de vingança. Ao contrário de emoção, saudade e choro que subiu ao coração de José quando viu seus irmãos, foi amargura e raiva. Eu estou falando de um homem abençoado, de um homem próspero, de um homem que tudo põe a mão, dá certo, mas o coração estava machucado. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Quando nós estamos com a alma ferida, nós temos o que? Raiva. José havia guardado dentro de si por muitos anos aquela situação. Tudo que seus irmãos haviam feito com ele, ele não esqueceu. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Você não esquece. Cuidado, porque às vezes você está batendo, e as pessoas não esquecem. José não esqueceu. Amém, querido? Como que você reage quando se encontra com alguém que feriu você? Pensa. Qual é a sua reação com aquela pessoa que feriu com palavra? Qual é a sua reação quando você encontra com uma pessoa que fez mal para você, que fez mal para os seus filhos? Qual que é a sua reação? Olha para dentro de você agora. Qual que é a sua reação? Aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te colocou para baixo, e agora você vai encontrar a pessoa lá no supermercado fazendo compra. Qual que é a sua reação? Pastor, eu viro a cara e nem vejo, estou nem aí. Sua alma está ferida. Pastor, eu perdoei, mas eu não quero contato. Sua alma está ferida. Pastor, eu perdoei, mas eu quero distância. É melhor eu para a direita e ele para a esquerda, mas está perdoado em nome de Jesus. Sua alma está ferida. Como que você reage? Você sempre reage na defensiva, como José fez? José viu, José conheceu, e José não deu moral. Ele ficou na defensiva. Qual que é a sua reação? A sua resposta que você pensou vai revelar se a sua alma está ferida ou não está ferida. Dependendo do jeito que você respondeu, você vai identificar se a sua alma está ferida ou não está ferida. Quarto sinal de uma alma ferida: a vida presa no passado. Fala assim: a vida presa no passado. Amém, irmão? Gênesis 42, versículo de número 9. Gênesis 42, versículo 9. Então José, olha só, Gênesis 42, versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse: vocês sois espias e vieste para ver a nudez da terra? Sente-se aí em nome de Jesus. José estava conversando com os irmãos. José ainda duro, firme. José falou: vocês são espias? Espias eram aquelas pessoas que iam na frente para olhar o território, para olhar se a terra estava boa, estava ruim. Espia, espião, está ali para investigar. José olha para aqueles irmãos e fala: vocês são espias? Vocês estão aqui para ver a nudez da terra? Porque José estava passando um filme na sua vida, na sua cabeça. Amém, irmão? A vida de José ainda estava presa. Aonde? Lá no passado dele. A vida de José ainda estava presa. Passado resolvido é presente que incomoda. Repete com o pastor Daniel. Fala assim: passado não resolvido é presente
que incomoda. Irmão, quando o seu passado não está resolvido, você vive um presente perturbador. Se você fez algo lá no passado e não tratou, não resolveu, você vai ter aqui no seu presente, no dia de hoje, você vai ter ação, reação daquilo lá. Então você tem que tratar o seu passado, para você avançar para o futuro, irmão. Por isso que muitas pessoas vêm à casa de Deus e não recebem um milagre. Porque a pessoa quer uma bênção, mas não está tratando o passado dela. Ela está doente, irmão. Pastor, mas eu oro, eu faço isso, eu não estou vendo milagre. Irmão, o passado tem que ser resolvido. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na sua relação com os filhos. Se você viveu um passado de traição e você não tratou aquela traição, você pode arrumar qualquer pessoa que você ainda vai desconfiar da pessoa. Se você viveu num lar destruído e você era espancado pelo seu pai, pela sua mãe, talvez o seu lar agora, no presente, se você não tratou aquilo, vai ser um lar bagunçado, de briga, de discussão, porque você não tratou o seu passado. Então nós precisamos, irmão, tratar o nosso passado, com relação aos nossos filhos, com relação à nossa relação a Deus. Nós precisamos tratar o nosso passado, para que o nosso futuro venha a ser abençoado. Porque tem gente, irmão, que fez merda no passado, porque não conhecia Deus, mas talvez está aqui na frente e está lá no casamento, a pessoa, mas lá você lembra, né, o que você fez comigo. Você tem que ir lá e tratar essa ferida, porque senão quanto mais você avança, você volta, você não vai para frente, porque vai gerar desconfiança, porque vai gerar problema na sua vida. Se o seu ex-marido era uma pessoa que não te tratava bem, não te respeitava, não quer dizer que o seu futuro esposo hoje vai tratar você mal, mas você nunca olhou o seu passado. Você nunca parou para ser curado disso. E você acha que todo mundo é igual. Todo homem é igual. Você já ouviu essa frase que eles falam? Todo homem é igual. Nenhum homem presta. Mas você tem que saber escolher. Você tem que saber orar. Eles não vêm te falando, ó, eu bato na esposa. Eles não vão te contar que está escrito que ele bate na esposa. Mas na reação no dia a dia, você precisa perceber. Porque a pessoa que bate na esposa e fala mal da mãe, briga com a mãe, briga com o pai, não respeita nenhum tipo de mulher, é uma pessoa agressiva, uma pessoa bruta. Ou você precisa perceber isso. Amém, irmão? Você precisa observar essa situação e tratar. Não quer dizer que um relacionamento seu que foi frustrado e agora você entrou em outro, vai ser frustrado também. Mas é necessário que nós tratemos aqui essa área sentimental, para que Deus possa abençoar o seu futuro, para que Deus possa te dar uma família, para que Deus possa te dar filhos, filhas, amém? Para que Deus possa multiplicar na sua vida. Quer dizer que você precisa tratar essa ferida que ficou na sua alma. Quinto sinal, agora eu começo a acelerar um pouco, senão não vai dar tempo da oração. Sinal de uma ferida, a desconfiança das pessoas. Gênesis 42, 19, versículo 20. Se forem homens honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de sua família. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram. Assim nenhum de vocês morrerá. José olha para os seus irmãos e faz uma promessa, faz um diálogo com eles. Olha, se vocês são homens bons, como vocês estão falando, você vai trazer o seu, vai ficar aqui preso comigo, vocês vão voltar, e o seu irmão caçula vai vir aqui e vai falar tudo que vocês me falaram aqui. A pessoa que tem a alma ferida, ela desconfia das pessoas.
Irmão, isso é muito forte. Se você não consegue confiar em ninguém, pastor, eu suspeito de todo mundo, é porque a sua alma aí está ferida, irmão. Você machucou, você está machucado. Eles se defenderam alegando serem homens honestos. Os irmãos falaram isso. Porém José não demonstrou confiança neles. José sabia quem eles eram. Amém, irmão? Este, irmão, é mais um sintoma de uma alma ferida. Não conseguir confiar nas pessoas. Eu quero te perguntar: você confia nas pessoas? Todas as vezes que nós somos machucados por pessoas, nós desconfiamos das pessoas, porque a alma está ferida. Nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas. Você sofreu tanto, você foi tão humilhada, que você começa a criar uma defesa emocional em você. Você pode até conversar, mas você não confia. Você não acredita mais. Por quê? Você foi machucado. Machucado no trabalho, machucado em casa, machucado pelos seus irmãos, machucado no seu relacionamento. E hoje Deus vai curar a sua vida. Sexto sinal de uma alma ferida: um falso arrependimento. Gênesis 42, versículo 24. José agora, ele começa a ser confrontado agora, porque Deus começa a tocar nele de uma forma diferente. Vamos ler o texto. E retirou-se deles e chorou. José está falando com os irmãos. José pega e sai da presença deles, vai para um lugar e começa a chorar. Mas não é um choro de emoção, é um choro de raiva, de ódio, de rancor. Amém, irmão? Não foi um choro de cura, foi um choro de raiva. Não é possível que esses irmãos meus estão aqui ainda. Ele foi para a intimidade dele, deixou eles lá e foi chorar, porque Deus começou a trabalhar no coração dele. Mas o coração ainda dele estava duro. O coração dele ainda estava duro. Depois que ele chorou, tornou-se até eles e falou-lhes. E tomou Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Ele pega um dos irmãos, amarra. Fala: eu sou governador, pode se sentar, você que se levantou. Amém, irmão? Ele não arrependeu, ele chorou. Nem toda lágrima que sai dos seus olhos provém de Deus para a sua vida. Não é toda lágrima que sai dos seus olhos que você está arrependendo do pecado, arrependendo do erro. Às vezes você está chorando de raiva, de ódio, de tristeza. E José chorou ali com ódio, com raiva. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o texto fala que depois que ele chora, ele volta e amarra um dos seus irmãos, prende um dos seus irmãos. Ele não liberou perdão ainda. Ele está nervoso, ele está chateado ainda, ele está lembrando sobre o passado dele. Amém, irmão? Por vezes pensamos que algumas coisas são capazes de curar ferida da nossa alma. Nós temos uma tendência de achar que sabemos o que pode curar nosso passado e dor e sofrimento. O que não pode curar o passado. Amém, irmão? Irmãos, essa é uma área muito séria. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o tempo não apaga dores. Fala de novo, fala: o tempo não apaga dores. Nós estamos em um período distante de quando José sofreu.
Os irmãos chegam, ele estava distante da sua família 22 anos. Agora, nesse período, ele estava com 39 anos, maduro, e não se dava conta dos reflexos de seus traumas. Basta você ver aqueles que causou problema, para você saber se você está curado ou não. Pastor de Deus, eu estava andando, de repente eu dei de cara com aquela pessoa que me fez mal, eu gelei todinho, eu fiquei frio, eu fiquei pasmo com aquilo, eu passei até mal, porque ainda tem um trauma aí, e você precisa ser curado. O tempo não apaga as dores. Fala assim: a distância não cura as dores. José estava no Egito, sua família estava em Canaã. Embora ele estivesse longe, embora eles não tinham contato mais, essa distância não apagou a dor que ele sentia no coração dele. Eu vou distanciar de fulano, que eu não vou ver, eu vou esquecer disso. Você não vai esquecer, porque a distância não apaga as dores. Meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo não cura as dores. Que isso, pastor? José era um homem cheio do Espírito Santo. Ainda bem jovem, Deus compartilhava sonho profético com José. Ele era abençoado, irmão. Depois de receber o dom de interpretar sonhos, o próprio Faraó declarou a respeito dele. Faraó não buscou uma pessoa de primeira, não. Tinha buscado os magos, espíritos, feiticeiros. Ninguém havia revelado como aquele homem revelou. José não foi o primeiro, não. Deus tinha um propósito na vida de José. Mas o mesmo propósito que estava na vida de José agora, esse homem estava com o coração machucado. O indivíduo, irmão, é cheio do Espírito Santo, flui dons, tem carisma, é elegante, mas não quer dizer que a sua alma está curada. Ele pode pular na igreja, virar cambalhota, saltar, mas o que está dentro do coração dele, irmão, a sua alma tem que estar em ordem. Diga graças a Deus. José era cheio do Espírito Santo, mas matou a família no seu coração. Traz para o dia de hoje. Você vem na igreja, você ora, você louva, você canta, mas você não quer ver a sua família mais. Você vem na casa de Deus, mas você não quer perdoar o seu irmão de carne. Ah, pastor, mas me machucou demais. Você não quer perdoar o seu filho, sua filha. Pastor, me machucou demais, o senhor nem sabe, pastor. Fala assim com o pastor Daniel: o esquecimento não cura as dores. Amém, irmão? José confundiu o esquecimento com a cura da alma, porque quando ele levanta o filho dele e fala do nome, ele quer esquecer. Uma coisa é eu esquecer, a outra é ser curado. Eu preciso ser curado, amém? O seu esquecimento lhe dava a impressão de que tudo estava resolvido. Vou colocar meu filho chamado de Manassés, eu vou esquecer o meu passado, vou abortar a minha família, não quero contato com a minha família, mas a alma dele ainda tinha aquele sentimento de tristeza. Não estava nada resolvido. Talvez essa seja a sua realidade. O que eu mais quero é ser curado, mas o que menos quero é tocar no assunto. Eu quero ser curado, mas eu não vou voltar lá no meu passado para me tratar isso. Pastor, eu quero ser curado, mas eu não vou pedir perdão para fulano, eu não vou pedir perdão para ciclano. Pastor, eu não vou, mas eu quero ser curado. Você não vai ser curado, porque você tem que ser tratado. Amém, irmão? Você tem que ser tratado. Eu não quero tocar nesse assunto, mas já passou, pastor, eu estou resolvido, eu estou tranquilo, o que passou, passou, vida para frente. O que foi necessário José fazer para trazer cura às feridas da sua alma? Amém, irmão? O que aconteceu então na vida deste homem que trouxe a cura? Nos capítulos de Gênesis 43 e 44, nós vamos entender essa etapa.
da cura da ferida da alma de José. Amém? Diga graças a Deus. Seus irmãos trazem Benjamim, e isso mexe profundamente com o coração de José. Ele mandou preparar uma refeição e foi comer com seus irmãos. Eles estavam lá e falaram: prepara uma refeição, eu quero comer com esse pessoal aqui. E aí, nesse alimento, acabaram de comer e se preparavam para partir. José armou uma cilada para os seus irmãos. Como vocês já sabem, a taça de José foi encontrada no saco de mantimento de Benjamim. E Judá já havia dito o que deveria acontecer com aquele com quem fosse achado a taça de José. Versículo 44, versículo 9. Abre aí, por favor, Gênesis 44, versículo 9. Nós já estamos encerrando para orar. Gênesis 44, versículo 9. Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. José chama eles para jantar, para comer, para almoçar. E aí ele pega uma taça e coloca dentro do saco de Benjamim, da mala dele, para armar uma cilada para ele. José estava falando isso: aquele com quem teu servo foi achado, morra. Porque ele pegou na taça de um homem importante, de um governador. Ele está roubando, ele está furtando ali. E ainda tem que ainda nós seremos escravos do meu senhor. Isso foi o que José criou para os seus irmãos. Amém, querido? Todos ficaram desesperados, falaram: o que nós vamos fazer agora? O que eu vou falar para o meu pai? Como que eu vou voltar para Canaã sem Benjamim? Como que eu vou voltar sem esse nosso irmão? Mas a palavra de Deus vai revelar agora uma das intercessões mais comoventes e brilhantes que temos notícia. A intercessão de Judá pelo seu irmão Benjamim. Diga graças a Deus. A intercessão de Judá é terapêutica. Ela é um excelente modelo de como o Espírito Santo pode sondar a nossa vida, sondar nossas dores e tratar dos nossos traumas. Ela foi um bisturi de Deus para agir na ferida de José. Judá vai contar a história da tragédia do irmão, e ele vai dizer: nós tínhamos um irmão que não está mais vivo. Judá vai falar da tristeza do pai, e Judá vai falar da possibilidade de um novo sofrimento na vida do pai causado por causa de Benjamim. Quando Judá encerra a sua intercessão, começa o processo de cura nas feridas da alma de José. José chega para o governador e fala assim: José, Benjamim veio conosco, ele é o nosso irmão. Eu te imploro, deixa o meu irmão ir conosco embora. Judá olha para ele e fala assim: José, nós tínhamos um irmão, esse irmão não está mais conosco, ele morreu. E quando nós chegamos e damos a notícia para o nosso pai, foi o maior sofrimento na vida do meu pai. Se nós sairmos agora do Egito sem Benjamim, vai ser mais um motivo de tristeza para a nossa família. Porque nosso pai ficou muito triste com a perca do primeiro irmão. Imagina agora. Eu te imploro, ele está intercedendo por ele. Quando ele conta a verdade, amém, irmão? Aquilo começa a mexer forte no coração de José. A alma dele começa a ser curada, diga graças a Deus. Agora, nós vamos já passar para o término aqui. Como que aconteceu a cura de José? A primeira coisa que nós temos que aprender: abra o coração e fale a verdade. Você pode repetir? Fala assim: abra o coração e fale a verdade. Diga aleluia.
Diga graças a Deus. Quando Judá contou a verdade, aquela verdade ela entrou no coração de José, como bisturi, abriu o peito dele agora, e o Espírito Santo começa a tocar em José. Agora começa o mover de Deus na nossa vida. Quando nós falamos a verdade, quando nós entendemos a palavra de Deus, neste ponto José decide abrir o coração e contar a verdade para os seus irmãos. Amém? José desce a máscara, tira a máscara do rosto e começa agora a lembrar que o sonho que Deus havia colocado na vida dele, ele está vivendo hoje no presente. Diga aleluia. E tem desertos que você vai passar por causa do sonho que Deus está colocando na sua vida. Tem cisterna que você vai ser jogado, que você vai estar embaixo, é por causa da promessa que Deus tem na sua vida. Tem escravidão que você vai passar, é por causa da promessa que Deus tem na sua vida. Tem momentos de luta que você vai passar, tem momentos que ele foi vendido, mas irmão, agora ele decidiu ser curado. Você precisa ser curado, diga aleluia. Pastor, o que vai me curar? A verdade vai te curar. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como você ser curado de algo se você não fala a verdade para Deus, se você esconde as coisas de Deus. Ele precisou tirar a máscara de governador. O processo de cura e restauração da alma só vai acontecer quando nós decidirmos abrir o nosso coração e falar a verdade para alguém. Diga aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado: irmão, abra seu coração nessa noite. Fala para o irmão: abra seu coração essa noite. Diga aleluia. Enquanto o seu coração estiver fechado, Deus não vai agir nele. Enquanto o seu coração estiver duro, irmão, pouca coisa você poderá fazer para curar a sua vida. A ferida que existe em nosso caráter precisa ser tocada e curada. Nós não vamos apertar essa ferida, nós vamos falar a verdade. José foi falar a verdade. Expresse os seus sentimentos sem reserva, sem medo. Amém, irmão? Gênesis 45, versículo 2, bem rapidinho, pode ficar sentado. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Depois daquele almoço, depois de toda aquela cena, José começa a chorar com eles. Agora não é um choro de raiva, não é um choro de ira, não é um choro de amargura, mas é um choro da cura agora, é o choro da alma agora, é o choro da libertação dele, é o choro da restauração dele. Agora é o coração de Deus tocando o coração dele, irmão. Diga aleluia. Um dos grandes entraves que atrapalha o agir de Deus é quando nós escondemos as feridas da nossa dor. Quanto mais você esconde, mais você sofre. Nós isolamos o coração, nós ocultamos os sentimentos doloridos, e assim damos um relatório racionalizado de nossos traumas. Eu não quero saber de mais ninguém, vou ficar duro, vou ficar assim. Não, irmão, Deus está nos ensinando hoje que nós temos que abrir o nosso coração. Aconteça o que aconteceu, você vai tratar a sua vida hoje. Diga aleluia. O choro que resolve o problema da nossa alma doente é aquele que é ouvido por outras pessoas, é aquele desabafo, é aquele: por que vocês fizeram isso comigo? Amém. Eu sou seu irmão, eu estou vivo. Vocês me bateram, vocês me humilharam, vocês me espancaram, vocês me jogaram dentro de uma cisterna. Doeu quando eu caí, doeu.
Eu pensei que eu ia morrer, que eu estava sangrando demais. Talvez o braço, um osso quebrou, nós não sabemos, não tem relato sobre isso. E ali ele estava lembrando, ele estava falando com o irmão. Ele está jogando para fora, enquanto você precisa jogar para fora isso. Ah, mas minha mãe me rejeitou, eu não gosto da minha mãe. Minha mãe não gosta de mim. Ô irmão, libera isso da sua vida. Ah, mas eu fui rejeitado, fulano não gosta de mim, meu esposo não gosta de mim, minha esposa não me ama, fulano não gosta. Irmão, vamos jogar isso fora do nosso coração. Irmão, Deus tem grandes coisas na nossa vida, diga graças a Deus. Então Deus, irmãos, vai abençoar, diga aleluia, aleluia. Lembra de Lázaro? Quando Lázaro morre, a Bíblia fala que Jesus chorou. E as pessoas viram Jesus chorando. Amém, irmão? Tem choro, irmãos, que é da nossa libertação, é da nossa cura. Quando perde seu amigo, quando Jesus perdeu seu amigo Lázaro, ele chorou. Como filho de Deus, teve fé e poder para ressuscitar os mortos, mas como filho do homem, chorou a perda de um amigo amado, pois tinha emoções com todos os termos. Nós temos emoções, irmão. Tem palavra que machuca. Tem palavra que o esposo fala que machuca a esposa e vice-versa. Amém, irmão? Eu quero que você fale o nome da sua dor. Você tem que falar o nome da sua dor, dessa dor que está no seu coração. Disse José aos seus irmãos: chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. José, após expressar suas emoções em forma de choro diante dos irmãos, teve uma outra atitude. Ele deu nome à sua dor. Qual que era o nome da sua dor? Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Ele deu esse nome. De tudo que ele passou, ele chama os irmãos e fala: vem cá, deixa eu falar para vocês, eu sou José. Eu sou seu irmão. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Ele expressou todo o seu sentimento e colocou o nome naquela dor. É preciso compreender que os nossos sentimentos feridos têm nomes específicos e por vezes resultados. Você tem que falar o nome. A libertação, a cura é quando você fala. Amém, irmão? É quando você fala: não, eu tenho que ser curado é disso. Eu tenho que ser curado é da masturbação. Você tem que falar. Falar: ai Deus, eu tenho que ser curado daquele negócio que eu não gosto nem de falar. Não, você tem que falar. Eu tenho que ser curado porque eu estou roubando. Você tem que falar. Você tem que nomear. Eu tenho que ser curado porque eu estou mentindo demais. Você tem que falar. Porque para você ser curado, sem essa compreensão não haverá cura. Deus, eu quero uma cura, tá? De quê? Eu posso ter dor de cabeça, não posso? Sim ou não? Eu também posso estar com uma pressão alta, sim ou não? Eu também posso estar com um problema no meu relacionamento, sim ou não? Então eu preciso nomear isso. Eu preciso falar. E para a gente encerrar, querido, nessa noite e orar aqui, tome iniciativa de reconciliação. A iniciativa tem que partir de quem? De você. Então ele lançou chorando sobre os seus irmãos. Benjamim o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Diga aleluia. José tomou a iniciativa da reconciliação. Ele abraçou, ele beijou, ele chorou com todos os seus irmãos. Seu coração estava livre de toda amargura, diga graças a Deus, e dos sentimentos de vingança. Por quê, querido? Porém isso não foi possível depois que José abriu seu coração completamente e falou toda a verdade. O milagre só veio na vida de José quando ele tirou a máscara de governador e falou: eu sou o seu irmão, eu sou aquele que vocês me venderam para o Egito. Irmão,
Olha para a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar, fala assim: não podemos pular etapa. Eu preciso ser curado. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Amém? Nós temos que expressar, não podemos pular etapa nesse processo. Diga aleluia. Como é importante o marido abraçar a esposa sinceramente e pedir-lhe perdão por alguma palavra mais áspera. Como é importante você abraçar seu filho e pedir perdão por uma palavra mais áspera. Como é importante você chegar naquele filho que acha que foi rejeitado por você e você abraçar e falar: não, eu te amo, como eu amo todos os irmãos. Como que isso é importante? Quando você olha para a pessoa e abraça e fala: olha, me perdoa se eu não estou sendo um pai tão bom quanto você espera, não estou sendo uma mãe tão boa como você espera, mas eu quero te falar que eu te amo. Irmão, você vai arrebentar, sua casa vai ser abençoada. Amém, irmão? Diga aleluia. Quais são as provas de que a alma de José foi curada? Para e pensa. Nós precisamos, irmão. Olha o que ele falou, ele reaproximou. Ele falou: chega mais perto. Vem mais perto. Quero falar com vocês aqui. Para nós vencermos, nós temos que reaproximar do problema e tratar aquele problema. Somente quando nós tratamos, nós vamos receber um milagre. Ver o ofensor de maneira diferente. Agora não se aflijam nem se recrimine por ter me vendido para cá. Ele olha para o irmão dele, né? Gênesis 45, versículo 5 vai falar isso. Não tem problema mais, vem cá. Esquece esse negócio que vocês me venderam para vir para cá. Mas isso é forte demais. Ele vai olhar o ofensor, aqueles que bateu nele de uma forma diferente agora. Fala: vem para cá. Esquece esse negócio que aconteceu. O mesmo José que tinha acusado seus irmãos de espiões, agora está falando: vem para cá. Chega mais perto aqui. Amém, irmão? O mesmo José que teve ira, que teve amargura, agora está com o coração curado, porque ele aproximou. E ele vai enxergar o propósito de Deus. Agora não se aflijam, nem se recrimine por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. José entendeu que tudo que ele passou foi o propósito de Deus. E por fim, a oração da família. Diga aleluia. E eu quero que você venha aqui na frente agora. Pode vir todos, bem rapidão. Eu vou só dar uma oração, vou fazer uma oração de fé para você hoje. Chega até aqui assim, irmãos, por favor. Eu quero que você venha mais, bem rapidão para a gente encerrar.